Aprenda a competir com o seu eu passado. É muito interessante quando nós falamos em competir, a gente sempre acha que nós temos que competir com o outro. Mas na verdade, a primeira pessoa que nós temos que criar essa competição é conosco mesmo. Somos nós temos que superar o nosso passado. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o outro, o que ele vai fazer, o que ele vai realizar, será que ele é melhor que eu, será que ele não é melhor? E acabamos esquecendo que nós temos que competir conosco mesmo. Será que eu aprendi o suficiente para realizar isso? Será que eu estudei o suficiente para realizar isso? Será que eu trabalhei o suficiente para realizar isso? Enquanto nós ficarmos competindo com o outro, o nosso sucesso será mínimo. A partir do momento que nós começarmos a competir conosco mesmo, o nosso sucesso será grande. Olha que interessante esse estudo. Teve um estudo que foi feito na Universidade de Princeton. Eles pegaram 124 estudantes. Pegaram o primeiro grupo, e fizeram um teste e rotularam o teste. Colocaram lá, questionário de habilidade intelectual. E deu para eles fazerem para esse grupo. E pegaram um segundo grupo e colocaram lá, questionário de ensino médio. Quer dizer, aquela pessoa que foi fazer o questionário, aquele grupo que foi fazer o questionário de habilidade intelectual, estava preocupada com o outro. E começou a querer, nossa, será que se eu errar, se eu acertar? E o que fez do ensino médio, porque era dentro da universidade, eram universitários, o que eles fizeram? Ficaram tranquilos, não ficaram tão estressados. Porque eles não estavam competindo com ninguém, porque eles já tinham passado do ensino médio. Agora, o outro grupo que estava pensando, habilidade intelectual, o que eles querem avaliar? Porque esse estudo dizia que eles estavam avaliando para ver se a pessoa poderia continuar na faculdade ou não. Fizeram, entre aspas, um estudo de uma pegadinha. E o interessante foi que os alunos do primeiro grupo acertaram 72% das questões. E o segundo grupo, que não tinha essa pressão estressante em cima de competir com os outros, porque eles já estavam na universidade, então eles já estavam muito mais tranquilo, eles acertaram 90% das questões. Então, teve uma diferença de 18%. Então, quer dizer, se eu tenho um estresse em cima de mim para eu ser melhor que o outro e fico pensando no outro, esse estresse faz com que eu não desempenhe o suficiente como eu poderia estar desempenhando se eu não tivesse essa pressão em relação ao outro. Então, quando nós pensarmos em competir, primeira coisa que nós temos que competir conosco mesmo. Eu sempre brinco em casa, eu sempre falo que se eu não tiver, eu sou muito competitivo, né? E eu sempre falo que se eu não tiver ninguém para competir, eu vou competir comigo mesmo. Sempre falava na brincadeira isso. Mas essa é a realidade. Nós temos que competir conosco mesmo para superar aquilo que nós já aprendemos. Se eu aprendi até aqui, eu tenho que aprender muito mais, então eu tenho que me superar. Essa competição que eu estou falando não é uma competição ruim, é uma competição saudável. Eu vou me superar todos os dias daquilo que eu fiz. Se eu cheguei até esse patamar, eu sei que eu posso ir mais, porque estou competindo, estou vencendo a mim mesmo todos os dias. E olha só que interessante para você ter uma autocompetição saudável. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa estabelecer uma meta ambiciosa e emocionante. Para você, qual meta? Olha, eu conseguia fazer isso, então a minha meta hoje é fazer um pouquinho mais, 10% a mais. E eu vou colocar uma carga emocional naquilo ali que eu vou fazer. E eu vou realizar aquilo lá. Faz um pacto com você, que você tem que realizar, que você tem essa meta, mas não em relação ao outro. Não em relação se o outro está fazendo ou não está fazendo. É em relação a você. Compete com você mesmo. Segundo, defina seus valores. O que é definir os seus valores? Crie coisas da sua autoria. Crie algumas coisas que você vai desenvolver, que são coisas suas. Não fique somente pegando coisas das outras pessoas, ideia das outras pessoas e copiando. Crie algumas coisas que seja da sua
autoria, que você faz com que as pessoas possam ver, poxa, olha, esse é o diferencial dele. Então você está superando aquilo que você sabia até antes daquilo. E você está dando oportunidade para quê? Para que o seu cérebro vá aprendendo cada vez mais. Olha que interessante isso daqui. É incrivelmente importante para evitar a concorrência externa. Quando você cria algo seu, quando você define seus valores, qual que é o valor que você vai dar naquilo que você faz? Olha que interessante. Quando você dá esse valor seu, você diminui a concorrência que está ao seu redor. Quando você faz igual, você tem muitos concorrentes. Independente do que for, independente do que for. Terceira coisa, adote uma mentalidade de crescimento. O que é uma mentalidade de crescimento? As pessoas acreditam que suas habilidades mais básicas podem ser desenvolvidas. Olha que interessante. Você começa a acreditar que tudo que você já sabe ainda você pode desenvolver muito mais. Então você começa a olhar dentro de você e falar, poxa, se eu tenho um foco bom, eu sei que eu posso melhorar o meu foco. Se eu sei que eu faço tal esporte e sou bom nele, eu posso melhorar mais ainda. Se eu tenho uma memória boa, eu sei que eu posso melhorar mais ainda. Aí você pode pegar suas habilidades cognitivas, você pode pegar suas habilidades daquilo que você tem facilidade para fazer e você pode desenvolver muito mais. Não pode não ficar parado naquilo lá. Por quê? Por que você tem que desenvolver mais aquelas habilidades? Para superar aquilo que você aprendeu. Quando você supera você mesmo, prestem atenção nisso daqui. Quando você supera a você mesmo, você está superando o seu passado e você está criando um futuro diferente. Olha que maravilha! Superar a si mesmo, você está superando o seu passado, criando um futuro. Então, no dia de hoje, eu quero convidar você a fazer isso. A superar algo na sua vida. Olha o que você precisa superar. Olha aquilo que você precisa realizar, que você fala, não, eu preciso me superar nisso. Não se preocupar com os outros, se preocupar consigo mesmo. Você vai ver que a sua vida vai crescer muito mais e você vai desenvolver muito mais do que você desenvolveu até hoje.